Bom, graças a Deus, bendizemos o nome eterno do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade tão preciosa que Deus nos tem permitido, a nós, a Ruth e a este servidor, e a Moisés, a Yane que vieram. Os outros tiveram que sair. Eles tiveram que sair porque eles têm um compromisso de trabalho agora mesmo. Eles tiveram que ir embora para cumprir com esse compromisso. Mas nós, pois, nos sentimos muito agradecidos por este ato de companheirismo que preparou o nosso irmão Epifânio, com a sua equipe, com o seu grupo. Pedimos a Deus que este ano novo, que já está por chegar, porque o que resta do mês de dezembro é corrido, é como espuma, isso vai-se embora, se dissolve rapidinho. E este ano também se foi muito rápido, passou muito rápido este ano. Nós não percebemos que começamos o ano, já não faz tanto tempo, e já nos foi. Passou. O ano praticamente já passou. Podemos ver que o tempo está correndo muito rapidamente. Muito rápido. E o melhor é aproveitar bem o tempo. Enquanto Deus nos tem ou nos tiver aqui na Terra, a forma de aproveitar o tempo é servindo ao Senhor. Lembrem-se vocês de que a criação de Deus, o homem, quando Deus criou o homem sobre a terra foi com um propósito, com um motivo. O primeiro propósito ou motivo era que ele queria ter comunhão com esse homem. Ter comunhão, companheirismo. Descer, como diz aí a Bíblia, que ele descia todas as tardes para conversar com seu filho aí. E isso era um deleite para Deus, agradável, e para Adão e para Eva também. E a segunda coisa pela qual ele criou o homem era porque Deus, ele não é Deus se ele não tiver um objeto de adoração ou que o adore. Então, o homem o adorava a Deus, a adoração. Isso era outra das coisas que Deus queria. Deus, objeto de adoração. Então, essa foi a razão pela qual ele criou o homem. Os animais não podem render uma adoração a Deus. Adorar é quando tu chegas diante de Deus e tu reconheces que tu tens vida porque Ele te deu vida. Agradecer a Ele porque Ele te permitiu existir, a tua existência sobre a terra, te permitiu, te deu alimento, te deu oxigênio, te deu ar para que respires, água e todas as coisas boas que Deus deu para o homem. E por causa disso o homem tem que lhe render a Deus, render adoração a Deus. Esse foi o segundo ponto importante pelo qual ele criou o homem. Ter comunhão. Comunhão com Deus é quando tu vais falar com Ele, com Deus, como teu Pai. Pedir para Ele. Porque os filhos pedem ao Pai aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam. E isso agrada a Deus. Que o seu filho peça para ele. Lhe peça. E aí é onde nós temos essa conexão, essa ligação com Deus, quando vamos pedir a Ele, quando já entramos para agradecer a Ele, adorá-lo, reconhecê-lo como Criador, reconhecê-lo que tudo o que nós temos é porque Ele nos deu.
Então isso já é uma adoração. Saber que você tem vida porque Deus lhe deu a vida, prolongou a tua vida, te deu uma família, te deu um lar, te permitiu ter alimento, te deu tudo aquilo que Deus nos dá. Nós devemos ser agradecidos. E aí vem então, nessa parte da adoração, vem aí, se apresenta aí. E a outra coisa para a qual Ele criou o homem é para que lhe servisse. Para que lhe servisse. É por isso que disse, eu te deixo esse jardim para que tu cuides para mim desse jardim, cuides dele para mim, vais cuidando do jardim, que tudo esteja bonito, que tudo esteja agradável, para que quando ele viesse até aí, encontrasse um lugar agradável, ordenado, bem bonito. E por essa razão, o outro ponto aí era o serviço. O homem tinha capacidade para servir a Deus, ser serviçal. Ou seja, poderia colocar as árvores onde ele quisesse ou desejasse, porque ele tinha a potestade, o poder. Podia levantar montanhas onde ele quisesse, podia demovê-las ou movê-las, porque ele tinha essa potestade de Deus. E esse era o serviço que ele lhe apresentava a Deus continuamente. E isso foi o que Deus lhe disse, lhe falou, e o deixou no jardim do Éden para que o cuidasse, para que cuidasse dele, do jardim. Esse serviço a Deus é de muitas formas ou maneiras, porque você tem muitas coisas para fazer aqui na terra, para ajudar sua família, para ajudar seus filhos, para ajudar. Isso faz parte da vida, é parte da vida, mas quando você faz algo para o programa divino, para a obra de Deus, aí você está fazendo uma obra de serviço a Deus. Quando você está fazendo algo, alguma coisa para o reino de Deus, para o programa de Deus, para a obra de Deus, e você o faz de coração, mesmo que isso fosse a forma de você obter os seus ganhos necessários para você viver, o seu dinheiro para você viver, mas você está fazendo de coração, com amor, você está prestando a Deus um serviço. Tudo aquilo que você puder fazer, como Jesus disse, ponham em primeiro lugar o reino dos céus. Tudo o que for para o engrandecimento, para engrandecer o reino de Deus, aquilo que engrandeça a sua obra, aquilo que adianta no seu programa, aquilo que está dentro da sua vontade, o que ele pediu para que seja feito, progresse o programa, e tudo isso é quando a pessoa está servindo a Deus. Em tudo isso. E como disse Paulo, que nenhuma obra que você faça para Deus será em vão. Até mesmo um copo de água, disse Jesus, que tu deis para uma pessoa destes pequeninos, não perderá a sua recompensa. Então, vocês já veem que tem um motivo pelo qual o ser humano existe sobre a terra, para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus e para servir a Deus. Quando o ser humano, todavia, ainda não encontrou esse propósito, não achou isso, pois, todavia, ou ainda está fora desse programa divino, está fora da vontade de Deus. Tem-se que conseguir, tem que achar esse propósito, se encontrar o propósito de adorar ao nosso Criador, de ter comunhão com a sua palavra, comunhão com a sua vontade, comunhão com o seu programa. E aí então, a outra coisa que lhe resta é servi-lo.
prestar a Ele um serviço, quando você dá do seu tempo, dos seus recursos, dos seus esforços para Deus, para um programa de Deus, para um propósito divino, aí você está servindo a Deus. Esses são as três coisas principais pela qual Deus criou o ser humano. E quando o fez com um, Ele espera que todos os seres humanos o façam. Quando Ele fez com um, quando nós não estamos dentro desse programa, então isso é o que nós dizemos que estamos perdidos fora do programa de Deus. E precisamos entrar nesse programa divino para poder ser achados servindo ao Senhor. E quando você faz um esforço para vir à reunião, à atividade, para ouvir a palavra, você está ouvindo a Deus. Você está orando, você está falando com Deus. Mas quando você faz esse esforço, isso faz parte do serviço ao Senhor, quando você faz esse esforço. Eu, da minha parte, eu me sinto muito, muito agradecido com toda essa equipe que Deus levantou aqui em Monterrey. Se eu tivesse sido guiado para um outro local, eu não teria todo esse respaldo que eu estou tendo. E talvez tivesse sido muito difícil para mim, ou quase impossível, fazer o que nós fizemos até agora. Mas Deus viu vocês. E os conhecia e sabia que vocês iriam estar presentes nesse labor, nesse trabalho. Por essa razão eu digo que Deus permitiu que o irmão Epifânio, de fazer esse contato com Epifânio, quando eu andava assim, buscando na minha mente, procurando um lugar, porque eu vi com as palavras do profeta, eu vi que o México eram os pés, ele falou assim, e os pés são aqueles que vão caminhando, que representam a um missionário, os pés. Então é a pessoa que ele diz que são bem-aventurados, os pés, daquelas pessoas que portam, que levam as boas novas do Senhor. Então eu disse, bem, onde me cabe estar? Onde eu tenho que estar? Ora, me cabe estar onde estão os pés, porque esses são os que ele diz aí, bem-aventurados que levam, os que vão, e essa é a obra de um missionário. Então, eu comecei a orar a Deus, e Deus começou a me mover, me dirigir para cá, para onde estão os pés. Aí é onde eu tenho que ir. E aí eu fiz contato com Epifânio. Primeiro eu fiz contato com outras pessoas, mas eu não sentia no meu coração que essa fosse a pessoa. Eu fiz contato com um, com outro, e contato até que eu me encontrei com Epifânio e eu senti que era a pessoa com a qual eu tinha que estabelecer os pés. Por isso que eu tenho dito para vocês muitas vezes o que disse o irmão Branham, que sempre tem que ter uma igreja que se chama de a Igreja Lar. A Igreja Lar, que é a igreja onde era a igreja de Antioquia, ou de Antioquia ou Antioquia, que era a igreja lar de Paulo, a igreja casa de Paulo, porque é daí que Paulo saía para levar. Ele é o mensageiro da era de Éfeso, mas a igreja base, onde ele sempre chegava para contar tudo aquilo que Deus tinha lhe dado, e que eles vissem isso bem, vissem ele direito, são, e ele
via que Deus tinha respondido às suas orações, e daí mesmo o enviavam. Ele ia por todos os lugares. Paulo, depois ele dava um contorno, uma volta, vocês veem isso na Bíblia, e ele voltava, regressava novamente para esse local. Algum dia eu vou mostrar isso no livro dos Atos. Todo esse percorrido de Paulo. No livro dos Atos está isso. E como ele voltava aí novamente, voltava até aí para iniciar, e ele ficava aí uns dias e depois iniciava uma viagem. Esta foi a igreja. E todo este respaldo que nós tivemos da parte ou a favor do irmão Epifânio para a construção, todas as vezes que ele nos tem ajudado, nos tem respaldado, e que Deus tinha, José Raul tinha preparado, Deus com a sua equipe, ao irmão José Raul, para levantar essa casa. Isso já foi uma coisa que já estava pré-determinado por Deus. Ele esteve na beira da morte, e Deus o disse: não, ainda não, tu tens um trabalho para fazer, tu não podes ir ainda. Então, depois ele teve lutas, mas Deus já foi melhorando ele, já foi, o ungido colocou a sua mão sobre o seu peito aí, e já o abençoou. Isso é uma bênção que vai para o céu. O que tu abençoares será bendito. Como disse o Senhor, e o que te amaldiçoe será o maldito, mas para ele foi bênção. E com a bênção dele, pois, essa bênção cobre toda a sua igreja, todo o seu grupo, toda... Deus o tinha predestinado para isso. Por isso agradecemos muito a ele e a todo o grupo. E depois tivemos esse respaldo tão grande também da parte do irmão Francisco Banda, que tem sido uma bênção de Deus muito grande, com a sua gente trabalhadora, ou de trabalho, que nos tem ajudado para que o trabalho progrida, avance. Ruth me disse que ela foi ver agora e me falou que estava muito avançada a obra. E bom, graças a Deus também por isso. Está muito bonito e muito bem feito. E ela diz que muito bem feito. Assim que nós... E isso, quem nos falou foi o profeta ungido. Faz a tua casa bem feita. Disse o ungido, faz ela bem amplamente, bem ampla, faz ela com projeto, faz o teu projeto. E faz ela bem feita, porque eu vou estar aí. Bom, eu digo amém a isso. E ele me falou isso por duas ocasiões. Me falou uma vez e depois me voltou a chamar e disse: como é que vai a tua casa? Como é que vai indo? Não, ainda os programas, os projetos, e não tinham as permissões, as licenças, não tinham querido dar as licenças, e me falou: bom, lembra que eu vou estar aí, lembra disso, faz ela bem feita. Bom, eu dou graças a Deus por todo esse grupo de gente, os irmãos e os amigos que também estiveram trabalhando aí com amor, com gozo, com profissionais, e o estão fazendo muito bem feito. Então estamos muito agradecidos por tudo. Não há palavras para expressar o nosso agradecimento.